Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que pode estar atrapalhando a sua comunicação com a sua audiência. O que pode estar acontecendo de você estar fazendo suas publicações e não estar gerando nenhum tipo de engajamento. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e, se no final disso tudo você achar que foi relevante, deixar a sua participação com o seu curtir, ok? Então, eu me chamo Adriane Vaz, eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. Hoje eu trabalho mais especificamente fazendo lançamentos digitais. E mesmo dos clientes, das pessoas que eu venho fazendo parceria, ou de alguns clientes que eu faço publicidade, eu tenho encontrado as mesmas dificuldades. Eles me relatam os mesmos problemas, que está relacionado à falta de engajamento. Tem aqueles que têm muitos seguidores e não tem nenhum tipo de engajamento. Tem também aquelas empresas, as pequenas, que me chamam para fazer um plano de comunicação, pequenas e médias empresas para fazer um plano de comunicação, onde elas estão ali alimentando as redes sociais, o seu site também, e não tem visita, não consegue transformar em venda. Né? Mas para o pessoal do lançamento, gira mais em torno do engajamento mesmo. Conforme eles vão colocando conteúdo, eles vão percebendo que não há engajamento da parte dos seguidores. E das empresas que me procuram, é mais pela questão de não estar gerando resultado no sentido de vendas, de ter retorno em relação a vendas, estar postando todos os dias e não ter vendas. Em relação a isso, eu posso dizer que existem várias questões. Eu vou falar aqui algumas. Se você está passando por isso e colocar em prática o que eu te falar agora, com certeza já vai resolver boa parte do problema. Então, você vendendo o produto ou não, seja você está só divulgando a sua marca, não pensa em gerar venda, mas quer o engajamento da sua audiência, você tem que pensar na seguinte questão: o seu produto, ele está claro para você? Os benefícios do seu produto, tudo que o seu produto tem de benefícios, ele está claro na sua mente? Aí você pode estar se perguntando: é claro, eu sei tudo sobre o meu produto. Porque eu falo isso? Porque eu já recebi muitos clientes e as pessoas que eu estou pegando para lançar ultimamente, quando eu pergunto os benefícios do seu produto, eu pergunto: ah, fulano, legal esse produto, mas assim, quais os benefícios dele? Tu consegue me dizer 5 benefícios do teu produto? E eles travam, eles não conseguem dizer, eles acabam sempre falando a mesma coisa. Ah, o meu produto é melhor, meu produto é melhor do que o da concorrência, o meu produto tem muita qualidade, o que eu entrego é muito bom. Mas isso, isso não é um benefício, isso é uma obrigação, né? Então eu sempre digo, qualidade, boa entrega, um produto bom, ele é o esperado de qualquer produto. Quando você resolve comprar um produto, desembolsar um valor, dar uma atenção para uma determinada marca, ou contratar o serviço de alguém, ou parar para ouvir o conteúdo de alguém, ainda mais hoje, né, na internet, é tudo tão rápido, no Instagram ali é tudo tão rápido, você vai passando o dedo e aquilo tem que ser muito comunicável, tem que estar comunicando muito para você parar e dar uma atenção para aquilo. Então, isso é o esperado de todo mundo, que seja bom. Né? Se a pessoa parou para te dar atenção, ela espera que o teu conteúdo vai ser bom. Se ela te chamou para fazer um serviço para ela, ou ela te chamou para contratar o teu serviço ou comprar o teu produto, ou ela demonstrou interesse, ela já espera que ele seja bom. Então, isso não está incluso nos 5 benefícios que a tua empresa pode trazer. E às vezes, a falta de clareza de ter isso sobre o teu produto, sobre a tua empresa ou serviço, ela faz com que você não tenha uma comunicação tão clara, né? Foi o ano passado, ano retrasado, eu tive um cliente, que ele é meu cliente até hoje, mas ele me procurou para que eu construísse um plano de comunicação para ele. Ele já estava no mercado há 5 ou 6 anos e as redes sociais deles estavam muito paradas e o site dele não tinha nenhuma procura, não conseguia transformar em venda, não conseguia gerar em venda nenhuma. E ele me procurou para que eu fizesse um plano de comunicação para ele. Ele já estava uns 5 anos no mercado, ele já estava. E ele já tinha as redes sociais tudo formatada, mas ele queria agora começar a movimentar com mais clareza, né? Trazer a comunicação dele. E aí eu passei o briefing para ele, né?
que a gente trabalha assim. A gente passa um brief para o cliente, ali tem várias perguntas, porque eu vou criar um plano de comunicação para a empresa ou para a pessoa, enfim, eu preciso conhecer, eu preciso saber sobre, eu preciso entender aonde a empresa está, aonde ela almeja chegar, quais são os princípios dela, quais os objetivos, tem meta ou não, para que eu possa construir uma comunicação. Tem dados de clientes ou não, tudo isso eu preciso saber. E eu passei o brief para o cliente, né? Aí o cliente pegou esse brief e repassou para uma terceira pessoa, né? Responder esse brief. E daí eu questionei, mas não seria melhor tu responder esse brief, já que tu é o dono da empresa, tu tá me buscando, quer que eu faça algum tipo de serviço ali, eu vou entender melhor o que tu tá precisando e o que que tu quer de mim, o que que tu espera desse plano de comunicação. Ele falou que ele não tinha tempo e que ele iria repassar para uma pessoa que no primeiro momento participou da ideia do início da empresa. Quando ele resolveu abrir a empresa 5, 6 anos atrás, essa pessoa estava junto com ele quando ele teve essa ideia e a pessoa ajudou ele a criar um logo, criar quais serviços ele poderia prestar, enfim. Mas depois essa pessoa seguiu num outro segmento e ele seguiu com a empresa. Mas ele achou que essa pessoa estava apta a responder pela empresa dele e ele disse que essa pessoa sabia tudo sobre a empresa dele. Então, semanas depois esse briefing voltou incompleto e o que estava respondido não não tinha como eu criar alguma coisa a partir dali, não tinha como eu entender alguma coisa a partir das respostas que ele deu. Resumindo, eu levei mais um mês em cima do cliente, fazendo pergunta a pergunta, tentando, procurando entender. E quando chegava nessas questões que eu perguntava, me fala mais sobre os benefícios da tua empresa, o que tu oferta para as pessoas, como que tu resolve os problemas dela. Ele sempre dizia as mesmas coisas. O meu serviço é melhor, o que eu entrego é melhor, eu tenho qualidade no que eu faço. E eu dizia, então, fulano, isso não é quando eu falo benefícios, é quando tu consegue resolver um problema de uma outra pessoa através do produto ou serviço que tu oferta, né? Qualidade, pontualidade, entre os entregáveis, isso são tudo questões esperadas já pela pessoa quando ela contrata alguma coisa de ti. Mas o que você tem que ter claro na sua mente, e o que eu falei para esse cliente, que depois a gente conseguiu, aos poucos eu fui tirando dele, havia momentos até que ele ficava chateado, ficava bravo, porque ele dizia que não tinha tempo, e eu fazia essas perguntas que incomodava porque ele não sabia responder. Ele não tinha parado para pensar sobre o que de fato a empresa dele, o produto, o que ele ofertava, poderia trazer de transformação na vida da pessoa que contratasse o serviço, né? Como ele é uma prestadora de serviço, o que a pessoa que contrata o serviço dele espera é que ele resolva o problema da pessoa, né? É um dos pontos principais, né? Ah, chamei ele, contratei o serviço dele, eu tenho um problema e eu quero que ele resolva esse problema. Como vai resolver? Eu não sei, eu vou pagar e quero que resolva, né? Então, hoje tu ter um produto ou serviço que resolva o problema das pessoas e tu ter clareza sobre o que vai resolver, sobre o que a tua empresa, o teu produto vai estar resolvendo a vida da pessoa, isso já é um primeiro passo, né? Tu ter isso claro na tua mente. Porque daí tu já sabe o que tu tem para informar. Você já deve ter conversado com alguma pessoa que está lá apaixonada, falando do seu produto, do seu serviço, que a sua empresa é melhor, que isso e aquilo. E daí você faz qualquer pergunta assim para a pessoa sobre a empresa, ela trava. Ela fica pensando, né? Ah, ou enrola, responde outra coisa, não está preparada para responder aquilo ali. É importante que nós, como os criadores do produto, do serviço, que nós tenhamos claro na nossa mente o que de fato são os benefícios que os nossos serviços prestam para as pessoas que vão comprar, né? Então, você tendo isso claro em sua mente já é um passo, já é um ponto positivo, né? Que daí você já sabe o que você tem para dizer para outra pessoa. Você já sabe o que você quer comunicar, né? Olha, eu quero falar tal coisa sobre a minha empresa. A minha empresa, ela presta esse tipo de serviço, ela faz isso, ela resolve isso, ela entrega isso de fato, e eu quero falar isso para as pessoas, para os possíveis clientes. E aí nós vamos partir para o segundo ponto. O segundo ponto é quando eu identifico quem é esse meu possível cliente, né? Por que eu falo possível? Porque no primeiro momento a gente tem em mente um determinado cliente.
Mas conforme as coisas vão andando, as coisas vão seguindo, conforme as chamadas, conforme as pessoas vão se identificando com a tua empresa, produto ou serviço, isso às vezes, muitas vezes muda, muitas vezes muda. Às vezes a gente entra no mercado pensando que vai atender um determinado tipo de pessoa e a gente acaba indo para um outro caminho. E daí lá a gente fala, nossa, eu pensei que o meu cliente fosse ser o cliente tal e agora eu estou atendendo tais tipos de pessoas. Então é normal acontecer isso e de mudar, porque nem sempre a gente acerta de primeira. Mas esse segundo passo é muito importante, você definir para quem que você quer falar. Você definir quem que você quer atender nesse primeiro momento, né? Você criar uma ideia de qual seria o seu cliente ideal, que na publicidade nós chamamos de persona, né? Você criar a imagem dessa persona. Daí você vai poder criar uma comunicação. A mesma coisa são nos lançamentos, né? Nos lançamentos digitais. Aí nós chamamos de avatar. Quem será o meu avatar perfeito, né? Então, assim, no primeiro momento, ele vai ser sempre uma hipótese, e não quer dizer que depois esse avatar não vá mudar, né? Mas a gente precisa ter o primeiro, a gente precisa ter essa ideia de, a gente precisa criar esse primeiro momento, esse primeiro cliente, por mais que ele mude depois, mas a gente precisa criar para poder criar uma comunicação, né? Para a partir dali eu entender como que eu vou me comportar, como que eu vou falar. Agora eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho uma loja de roupa, de roupa masculina, e como que vai ser a minha comunicação, né? Isso influencia, por exemplo, nas minhas redes sociais, o tipo de música que eu vou colocar em algumas determinadas postagens, né? Essa loja de roupa, ela é masculina, de qual idade? É de idoso? É de jovem? É de adulto? É roupa social? É roupa esporte? É para skatista? É para rapper? Então, isso influencia muito na minha comunicação, até nas questões de linguagem, como eu vou me comunicar. Então, isso tudo influencia na hora da conexão. Então, por isso que muitas pessoas falam, eu estou fazendo postagens, eu estou fazendo tudo certinho, quando fazem, né? Quando tem uma estratégia de, de publicidade, aí eu vou seguir esse caminho, eu vou postar dessa maneira, vai ser tais dias, quando tu cria toda aquela estratégia e mesmo assim não tem engajamento. Porque muitas vezes está falando de forma errada do seu produto, ou está falando para as pessoas erradas, pessoas que não têm interesse no seu produto. Esse mesmo cliente que chegou até mim, me contratando para criar um plano de comunicação para ele, assim como ele não sabia, não tinha clareza sobre falar, sobre o que de fato a empresa dele resolvia ou entregava para os clientes dele, ele também não sabia dizer qual era o cliente dele. Na cabeça dele, a empresa dele atendia qualquer tipo de cliente, atendia todos os tipos de cliente. Eu perguntei, tá, mas os teus dados, hoje tu tem atendido mais quais tipos de clientes? Ah, eu atendo mais esses assim, assim, mas o meu produto é para todo mundo. Então, assim, dificilmente o teu produto vai ser para todo mundo, né? E quanto mais específico for, melhor vai ser a tua comunicação, mais próximo você vai ficar dessa pessoa, desse avatar ou dessa persona que você vai estar se comunicando. Então não existe como você, por exemplo, assim, pega uma coisa muito comum, né, que é um refrigerante. Pega a Coca-Cola, certo? A Coca-Cola, ela é para todo mundo? Ela pode ser para todo mundo que tome refrigerante. Então veja bem, ela atende pessoas, homens e mulheres? Sim, homens e mulheres. Ela atende criança, adulto, idoso? Sim, atende todas as faixas etárias. Mas ela não é para todo mundo, porque nem todo mundo toma refrigerante. E depois, quando ela atender, pegar e atender as pessoas, eu atendo homens e mulheres de qualquer faixa etária, mas ainda vai entrar na questão das pessoas gostarem ou não daquele produto, daquele sabor, né? Então veja, não existe o que é para todo mundo. Não tem como você vender algo ou servir algo para todo mundo. E por mais que você ache isso, vamos supor que você está aí fixo na sua cabeça que seu produto, seu serviço serve todo mundo. Então faz assim, no primeiro momento, defina um cliente ideal. Defina um cliente ideal. Você trabalha com lançamentos, nesse primeiro momento, defina o seu avatar ideal para esse primeiro momento.
Aí depois, quando você tiver dados, começar a trabalhar, começar a divulgar e você começar a ter o retorno das pessoas, aí você vai ter dados, aí você vai começar a ver que o seu produto, ele não atende todo mundo e ele é destinado para um determinado tipo de pessoa e que talvez nem seja aquela pessoa que no primeiro momento você imaginou que fosse. Então veja, hoje eu falei de duas questões aqui, né? O porquê talvez a sua audiência não está tendo engajamento com o seu conteúdo, certo? Então, primeiro pode ser porque você não tem clareza sobre o seu serviço, sobre o seu produto, você não tem bem definido, não tem bem claro em sua mente quais são os serviços, quais são os benefícios que você presta, não os serviços, mas quais são os benefícios que a sua empresa traz para resolver o problema de alguém, ou para questões de aspirações, desejo, quais os tipos de desejo que você traz para a pessoa da qual você quer alcançar. Não precisa ser só resolver um problema. Ah tá, o meu produto ele não vem resolvendo o problema de ninguém, mas ele vem despertando desejo em pessoas. Então tenha clareza sobre isso, né? Quando você estiver ali formatando o seu produto, ou você já tem ele formatado, já está a mil trabalhando, pare e repense. O que de fato a minha empresa resolve na vida de alguém? Quais tipos de desejos de fato a minha empresa desperta em alguém? Então, isso já é um ponto. Você ter isso claro em sua mente já é um ponto muito importante. E aí você consegue passar para o outro segundo ponto super importante também. Os dois estão juntos, né? São os dois pontos mais importantes. O que e para quem. E depois ainda nós temos como, né? Que é o como falar, como se comunicar, que seria o terceiro ponto. Mas o primeiro é eu ter clareza sobre o meu produto e o segundo, para quem é esse produto. Então você já consegue criar uma comunicação visual, criar uma comunicação de linguagem e talvez você comece a ter mais engajamento nas suas publicações. Só isso adianta? Não, só isso não adianta, mas esses são os fatores principais dentro de uma comunicação, né? Você já conseguindo resolver essas duas questões, você já resolve grande parte do seu problema. Porque muitas vezes você não tem engajamento nas suas publicações porque você está falando para as pessoas erradas. Ou talvez você não tenha engajamento nas suas publicações porque você está falando com a pessoa certa, mas está falando coisas erradas, né? Você não está deixando bem claro o que o seu produto oferece, o que o seu produto resolve na vida dela. Isso não está claro para ela, né? Fazer postagens, colocar posts, fazer vídeos, stories, usar de todas as ferramentas que nós sabemos que está disponíveis, sem um alinhamento, ele não vai surtir efeito nenhum, né? E quando as pessoas me falam, eu não estou conseguindo gerar venda nas minhas redes sociais, até acredito que isso seja questão para um próximo vídeo. Então, se a partir de hoje ficar bem claro para você esses dois fatores, você já vai ter e colocar em prática, você já vai conseguir ter muitos resultados. Os seus resultados eu tenho certeza que já vão melhorar bastante, né? Você vai conseguir melhorar a sua comunicação. Você vai falar o que tem que ser falado para a pessoa certa. Isso melhora. Eu acredito que isso melhora 50% na sua comunicação. E tenho certeza que você vai começar a ter mais engajamento, você vai ter um retorno. Lembrando que as coisas não acontecem do dia para a noite. Existe um processo, né? Existe um processo. Você identificando o que você vai falar, para quem, você vai montar a sua estratégia, de que forma, quais as ferramentas do marketing digital que eu vou usar para colocar isso, né, para minha audiência. Eu vou colocar através de posts, vai ser através de vídeo, vai ser como, né? E existe uma questão também que você tem que estar atento quais são as preferências das plataformas, né? Que existe hoje as preferências das plataformas. E, por exemplo, o Instagram, nós sabemos que ela está totalmente voltada para vídeos, certo? Que nem o YouTube. Não tem nem como você ficar colocando posts aqui no YouTube, porque o YouTube é totalmente vídeo. Então vocês também têm que cuidar muito isso, qual a plataforma eu vou usar e quais as ferramentas que eu tenho disponíveis dentro dessa plataforma para usar a meu favor, certo? Então acho que hoje seria isso. Eu acho que se ficar bem claro na sua mente que você tem que saber o que falar,
e para quem falar. Isso já resolve aí uma grande parte do seu problema e tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ter uma comunicação bem mais limpa e isso vai trazer mais, vai gerar mais conexão com a pessoa da qual você está destinando ali a sua publicidade, certo? Então, assim, se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você deixe aí o seu joinha e se você puder compartilhar com alguém. Se você também quiser deixar aí nos comentários alguma pergunta a respeito de marketing digital, de lançamento, de publicidade, tudo que tem a ver com a minha área, pode ter certeza que eu vou fazer o máximo para estar respondendo. E até o próximo vídeo. Toda semana eu vou estar colocando vídeo aqui falando sobre comunicação nas redes sociais, sobre gestão de redes sociais, sobre assuntos relacionados a lançamento, tudo que traz aí esse envolvimento, né, da publicidade com as redes sociais, certo?